aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cantinho Yordle. Meu nome é Marcy e no vídeo de hoje vou estar contando pra vocês o novo conto do Yone, Ruptura. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Outro Azakana selado. O garoto se deparou com o espírito de um morto, tomado de terror. Sob o fino feixe de luz da lua minguante, a escuridão encobria o entorno e só a luz fraca das estrelas dava o brilho prateado à noite enevoada. A silhueta das árvores brilhavam, a lamparina que o garoto tinha nas suas mãos cintilavam e fazia barulhos de faíscas, ameaçando se apagar. Mas não era a escuridão que ele temia. Ele temia o que o perseguia na escuridão. Antes de enxergar, tinha sentido um frio repentino e um pavor sorrateiro que apertara seu peito. Sensações de que ele poderia ter descartado como sintoma na hora tardia e de uma noite longa. Em qualquer outra ocasião, ele se repreenderia por deixar sua imaginação tomar conta. Já tinha 13 anos e era velho demais para se assustar com sombras e espíritos inofensivos. Mas esse espírito tinha aberto os seus olhos azuis iluminados e olhado para dentro da alma do garoto. Aquela sombra tinha sussurrado o nome dele. O garoto olhou rapidamente para trás para ver se ainda estava sendo seguido e, do nada, esbarrou em alguma coisa. Ele caiu para trás, sem fôlego, e sua lamparina caiu ao lado, com a luz fraca tremulando descontroladamente. A surpresa e a dor logo se transformaram em medo quando ele viu a figura pairando à sua frente. Era um homem, alto e esguio, de pé com o peito nu, impassivelmente na noite estranhamente fria. Da cintura para baixo, as vestes largas se balançavam ao vento, desgastadas pelo uso. Um complexo cinto de cordas entrelaçadas amarravam máscaras estranhas em torno de sua cintura. Figuras monstruosas presas em alabastro. Os dois braços estavam envoltos em ataduras e cada mão segurava uma lâmina, uma de aço temperado que brilhava à luz da lua e a outra de um vermelho sinistro. No entanto, foi o rosto do homem que petrificou o garoto. Os olhos azuis e frios apareciam atrás de uma máscara cruel que irradiava o mesmo vermelho estranho da lâmina. A máscara se agarrava ao rosto do homem, quase devorando sua feição severa. Não se aproxime, resmungou o menino. Não é de mim que você deve ter medo, disse o homem, com um rosnado suave e os olhos fixos em algum ponto além do garoto. Confuso, o garoto franziu a testa enquanto seguia o olhar do homem. O que ele viu o fez se levantar atordoado. Uma forma indefinida flutuava em meio à névoa. Se o homem não tivesse apontado, ele nunca teria visto aquilo. A névoa se contorcia, criando olhos arregalados e pupilas em fenda. E o contorno de um corpo pesado tomava forma, visível onde a névoa se afastava para criar contraste. O garoto estreitou os olhos, forçando a visão. Alguma coisa cintilava em meio à névoa. Dentes? O garoto nunca tinha visto nada assim, mas ao mesmo tempo aquilo lhe parecia familiar, como se ele conhecesse aquela coisa. Ela o atraía e trazia na direção dela. Ele deu um passo vacilante para frente. Algo frio perfurou o peito do menino. O garoto olhou chocado para a ponta da lâmina vermelha radiante. Ofegante, em pânico, ele esperou a dor e o sangue, mas nenhum dos dois veio. Em vez disso, uma estranha dormência se espalhou em seu corpo. Atrás dele, ouviu um homem murmurar baixinho, e um símbolo estranho apareceu no ar na frente deles, como se tivesse sido pintado por um pincel invisível. O garoto não identificou se era uma palavra ou um nome. O quê? O homem o ignorou. Minhas lâminas veem seu verdadeiro nome, Azakana. O garoto sentiu a espada sendo arrancada de seu corpo e caiu de joelhos, ofegante. Levantou a mão ao peito, mas não havia nenhum corte nem ferimento. O mais estranho de tudo era que, agora, sentia-se mais leve, como se um peso tivesse sido retirado de cima dele. Olhou para cima e uma muralha de dentes o encarou. A criatura avançou. Um barulho alto de aço se chocando ecoou.
O estranho mascarado estava diante dele, com as lâminas bloqueando as presas enormes e pálidas da criatura. Não era o homem, mas a forma sombria de seu espírito. O garoto olhou para trás e o homem continuava lá, de olhos fechados, como se estivesse meditando. Um calafrio percorreu a espinha do garoto e o frio o tomou até os ossos. A cada movimento da luta entre o monstro e o homem, ele sentia sua alma vibrar e balançar com a força palpável que a existência dos dois exercia sobre ele. O garoto observava, estupefato. O que ele é? O espírito do espadachim empurrou a criatura para trás, e depois disso se dissipou em redemoinhos de fumaça, atravessando o garoto ao voltar para o corpo estranho. A criatura, hedionda, rugiu de raiva. Estreitando os olhos, o garoto conseguia ver outras partes da fera através da névoa. O pelo emaranhado, as garras, um torso enorme. Mas, quando tentava enxergar o corpo todo, a imagem ficava embaçada. Uma voz rouca e inacreditável reverberou na cabeça do garoto, interrompendo os rosnados ruidosos do monstro. Ele pertence a mim. O garoto sentiu um embrulho no estômago. Isso fala? Nada nesse reino pertence a você. Disse o homem impassível. Curve-se, tal qual. Embora as palavras não significassem nada para o garoto, a forma como foram ditas o deixou todo arrepiado. Mas o efeito foi bem mais intenso na criatura, que soltou um grito estridente. Músculos retorcidos e sinuosos envolveram os dentes e as garras pálidas. 4 olhos escarlates se estreitaram naquele rosto pavoroso, brilhando no alto de um torso robusto, onde surgiam cabelos grisalhos e sombras efêmeras se materializaram em carne e osso. Então você tem nome. Disse o homem com a máscara partida. Assim você se revela. Um uivo ameaçador fez o chão tremer. O homem mudou de posição, agachando-se enquanto erguia as 2 espadas. Assim você deve morrer. A fera atacou, mas o estranho avançou tão rápido que o garoto quase não viu. As espadas se cruzaram ao luar, uma criando raios prateados e outra deixando um rastro vermelho. Um fluido parecido com sangue espirrou da criatura quando ela caiu no chão. Durma, Azakana. Você está livre do seu corpo. O homem avançou e cravou as 2 espadas na criatura. Ela rugiu e depois chiou. O garoto viu o corpo se dissipar em uma névoa rodopiante e o rosto monstruoso se contorcer em inúmeras expressões. Enquanto a criatura encolhia e se calcificava em contornos quase humanos, finalmente assumindo a forma de uma máscara, os olhos deles se arregalaram, compreendendo. Embora ainda tivesse os 4 olhos do monstro em uma pose distorcida e exagerada, a máscara parecia quase triste e lembrava pavorosamente o rosto do próprio garoto. Com um tremor, ela pairou no ar em direção à mão estendida do homem. Em um movimento ágil, ele embanhou a espada e amarrou a máscara ao lado das outras na cintura. Depois virou-se para ir embora. Quem é você? Perguntou o garoto. Antes eu sabia, mas agora... Disse o estranho, parando. Ele encarou o menino com um olhar frio. Uma pergunta saiu com dificuldade dos lábios do garoto. Aquela coisa... era eu? Era só um pesadelo nefasto que se alimentava das suas dores, mas não tem mais poder sobre você. O garoto mordeu o lábio. A culpa é minha. Sou fraco. Não sirvo pra nada. Meu pai tinha razão. Sem fazer barulho, o homem virou-se como se quisesse se aproximar e, quase que por reflexo, o garoto recuou. A expressão do estranho ficou ligeiramente mais suave. As coisas que mais nos machucam são ditas por aqueles que amamos. O homem tirou a máscara da cintura e a examinou. O desespero devora nossa voz, usando o disfarce da razão, alegando querer nos mostrar quem somos, mas só nos mostra uma versão deturpada do nosso verdadeiro eu. Ele virou a máscara e a segurou para que o menino a visse. Ela parecia pequena, frágil, banguela. Trespasse as mentiras e encontre a sua verdade.
Um leve sorriso surgiu no rosto do homem. Você vai ficar bem, Andu. Depois disso, o estranho virou-se e foi embora, deixando o garoto sozinho na escuridão da floresta. E foi isso, pessoal. Acabou por aqui o conto. Esse foi o novo conto Ruptura do Campeão Ione. Espero que tenham gostado e entendido sobre o conto. Dando uma breve resumida para quem não entendeu muito bem sobre o Ione, depois que ele voltou à vida, né? Ele começou a caçar as Akanas, que é praticamente um monstro que estava no menino. Eu vou explicar melhor sobre os Akanas num vídeo que eu estou fazendo apenas para explicar o que é o florescer espiritual, que eu vou estar postando talvez semana que vem. Aí eu vou estar dando uma explicada a mais sobre o que é os Akanas, sobre o Ione, etc. Então é isso, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal.